é que finalmente um ministro do STF resolveu sair do armário, rapaz? Isso aí. Agora a gente entendeu que, na verdade, a gente já sabia, já conhecia, né? Por que o judiciário invade tanta competência do legislativo? Vamos entender essa dinâmica aqui? Esse é nosso tema principal de hoje. A gente vai conversar também sobre a Amazônia, não dá mais para colocar a culpa no Bozo. Vai conversar também sobre as joias do Lula e o malabarismo que o Estadão está tendo que fazer. E a gente começa aqui, pessoal, com essa notícia curiosa aí. Um cidadão, um funcionário do STF, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal vendendo droga no estacionamento do órgão. Algumas pessoas já estão dizendo que eram livros de direito constitucional, mas não, era cocaína mesmo, né? Não existe ainda a informação se ele era um funcionário realmente do STF ou se ele era terceirizado, né? Por exemplo, para faxineiro, né? Tem os contratos de terceirização de mão de obra e tal. Pelo menos até o momento que estou gravando isso aqui, eu não obtive essa informação, mas não deixa de ser curioso, né? Queria conversar com vocês também a respeito do Uber, porque isso está levantando muita polêmica, né? A esquerda normalmente não sabe muito o que falar sobre esse tipo de tema. Porque um juiz, uma decisão monocrática, que tem validade em todo o território nacional, multou o Uber em R$1 bilhão e obrigou a empresa a assinar a carteira de todos os motoristas. Aí vem o esquerdista, né? Os nossos direitos, o trabalhador tem o seu direito. É um tipo de relação trabalhista do século passado, que não funciona mais. Eles preferem se ater aos direitos ao invés dos benefícios da liberdade, né? Nessa relação entre patrão e empregado, que eles tentam tanto demonizar, né? Tem que ser inimigo, é o trabalhador contra o empregador contra o trabalhador, e as coisas não são assim, né? O ideal não é você ficar brigando, né, pela fatia do bolo, é fazer o bolo crescer, juntos, né? Mas a esquerda não consegue enxergar isso, ou às vezes enxerga e, né, tenta atrapalhar. Mas enfim, consequência disso, essa decisão não for revertida, é a saída do Uber do Brasil. Vocês não tenham dúvida disso aí. A premissa da empresa é essa. Em todo mundo é assim, não existe essa relação de trabalho antiquada que existe no Brasil, que agora estão tentando impor a Uber. Se não mudar, se não reverter essa decisão, a empresa vai sair do Brasil. Aí não adianta o esquerdista dizer, não, se aí os motoristas migram para outro aplicativo. A decisão vai valer para outro aplicativo, vai ter a relação trabalhista também, e aí a outra empresa vai deixar o Brasil. Se preparem para voltar a assobiar para o táxi. Você que, por exemplo, gosta da segurança de mandar seu filho, sua filha para a escola no Uber, porque você está monitorando ali o trajeto e tal, vai perder isso aí, não vai ter mais essa. Né? É o táxi. Não estou falando mal de taxista, não. A imensa maioria dos taxistas que eu conheço são pessoas incríveis, sensacionais. Né? Mas nada impede que exista ali uma pessoa que não compartilhe dos mesmos princípios morais e possa se aproveitar dessa situação, já que não tem esse rastreamento. Enfim, é uma situação muito, muito desagradável, causada por esse ativismo judicial, né, desproporcional que o Brasil vem enfrentando aí. Amazônia. O estado do Amazonas declarou estado emergencial, né, por conta das queimadas que não param de aumentar. Eu não tô com esse sorrisinho no canto da boca por causa do incêndio das queimadas não, tá, pessoal? Quem me conhece sabe que eu adoro bicho, né? O que eu não consigo entender nesse momento é que as pessoas continuam culpando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sucateou o sistema de prevenção, de monitoramento. Gente, o PT esteve no poder durante quantos anos? Depois foi 2 anos de Temer, 4 anos de Bolsonaro, e a culpa é do Bolsonaro? É impressionante como a esquerda nunca assume a sua culpa em nada, né? O Lula, sempre a culpa é do amigo. Tá aí, queria saber onde estão Leonardo DiCaprio, onde a Greta Thunberg, o Mark Ruffalo, né, o Ruffles, o incrível Hulk, o Emmanuel Macron, o Trudeau, o Joe Biden. Nessas horas não vem ninguém. Por quê? Basta o Lula chegar lá, dar uma declaração dizendo, não, eu vou corrigir o problema, a gente vai salvar a Amazônia. Apesar da gente explorar petróleo ali na fonte, né,
do rio, da bacia. Mas a gente vai cuidar e pronto, acabou. Né? O Bolsonaro, além de apresentar números, apresentar dados científicos, ele tinha que, sei lá o que, não adiantava, né? O Bolsonaro, não interessa o que o Bolsonaro, não interessava o que o Bolsonaro fizesse, sempre ele era ocupado pela destruição da Amazônia. É isso aí, o Brasil virou essa bagunça aí. E antes de adentrar aqui no tema principal, eu queria mostrar essa matéria aí para vocês, do Estadão, falando sobre as joias do Lula. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês mostrando tudo. Gente, é um descalabro esse negócio, né? O cara saiu do Palácio da Alvorada com 11 containers gigantescos lotados de presente. Aí eram 580 e poucos, se não me engano, 560 e poucos tinham sido declarados. Cada container daquele, galera, é um negócio tão grande, é um negócio tão absurdo, que cada container daquele caberia, né? Caberia naquele container, em um só, essa quantidade de presente. Foram 11. O problema não é o que ele declarou, o problema é que ele não declarou. Né? É assim, impressionante. E agora está o Estadão denunciando, tem a questão do Bolsonaro e tal. Agora, percebam que o Estadão está numa situação ali meio complicada. Ele está andando em cima do meio fio. Por quê? Está muito claro nesse momento, né, que algumas redações já migraram para o projeto Chuchu. Só que, como eu venho alertando vocês aqui há algumas semanas, o projeto Chuchu não pode beneficiar o Bolsonaro, na visão dessas pessoas que embarcaram nessa. Para derrubar o Lula e colocar o Chuchu no lugar dele, o Geraldo Alckmin, o Bolsonaro tem que estar fora do game. E é por isso que tem essa questão do Mauro Cid, cortina de fumaça, essa delação que cada dia aparece uma história diferente do que está. Hoje estão dizendo que o ex-assessor do Renan 04 teve um caso amoroso, porque o cara falou... Sabe assim, contra o Bolsonaro, contra a família, não existe prova, basta dizer que está valendo, é verdade. Né? Então, para que o Chuchu se beneficie da queda do Lula, o Bolsonaro não pode capitalizar em cima disso. Então o Estadão, sempre que fala alguma coisa errada, alguma coisa que o Lula fez de errado, tem que dar um jeito de meter o Bolsonaro no meio. As joias do Lula, né, que ele manteve, que ele ficou, que ele não devolveu, o TCU, assim como as joias do Bolsonaro. O Lula fez isso. Eles vão lá, fazem a cabeça da matéria, lá no segundo parágrafo, tá? E o Bolsonaro... Por quê? Tem que dar um jeito de queimar o Lula, controlar o Bolsonaro, para que no meio dos dois surja a terceira via, que não tem voto. É a volta do Teatro das Tesouras. O plano está em andamento. Agora, para isso, repito aqui, eles têm que eliminar o Bolsonaro do tabuleiro do jogo político. E é uma tarefa muito difícil, porque por mais que você elimine Bolsonaro, o capital político dele vai permanecer e ele vai transferir isso para alguém da escolha dele. Então, olha, Estadão, vocês estão fazendo um trabalho aí sensacional, hein? Vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Né? Deve ser muito difícil, deve ser uma dor de cabeça incrível. Todo dia você acordar, gente, como é que a gente pode queimar o ladrão aqui mostrando as verdades, ao mesmo tempo tendo que mentir sobre o Bolsonaro, para ajudar o cara que tem um carisma de caroço de azeitona seca que nem o Alckmin. Mas continue tentando aí. Tá divertido de ver. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, mas antes um aviso aqui que eu tô sempre fazendo para vocês. Temos 2 canais agora, tá? Um de cortes, que tá com cerca de 102 mil inscritos, e o canal principal, que foi reativado, tá com 305 ou 306 mil inscritos. Portanto, se inscreva nos 2, tá? O principal são esses vídeos aqui, de entre 12 e 20 minutos, e os cortes são trechos menores, para quem não aguenta ficar olhando para minha cara por muito tempo, fechou? Tem um outro projeto chegando aí, que não tem nada a ver com política, é com música, quem gosta, acho que vai curtir, daqui a 1 mês, 2 meses aí, vai estar disponível para vocês, tá? Agora vamos lá, vamos falar do tema principal de hoje, que eu sei que vocês estão curiosos. Sim, é o STF, através do Luiz Fux, assumindo o seu papel, assumindo que realmente, né, invade a competência do Legislativo, mas se utilizando de uma justificativa mambembe, mas que não deixa de ser verdade. É o vácuo deixado pelo Legislativo por falta de coragem, por covardia. Quem disse isso foi exatamente isso que disse o Luiz Fux. Eu vou ler aqui para vocês. Como o Legislativo não faz, não age, eles vão lá e metem a cara. Não é correto falar isso. Mas pelo menos, né, ele saiu do armário e falou a verdade. Vamos ler aqui esse trecho da matéria. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, tentou justificar a interferência do Poder Judiciário nas funções do Poder Legislativo em sua participação, nesta quinta-feira, no seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. É sempre a mesma coisa, tá?
Já vem fazendo alerta para vocês aqui. Tudo que eles fazem em defesa da democracia, tudo que nós fazemos é ruim. Eles têm que desqualificar o mensageiro e, consequentemente, a mensagem. Desinformação, somos sempre nós, né? Para ele, essa é importante, deixei grifado aí, o judiciário, ao ser provocado, o que é ser provocado? É ser acionado por um partido, por um político. Não pode dizer, não julgo. E deve deliberar sobre temas que os parlamentares não têm coragem de assumir. Abre aspas aí para ele, né? Por que o Supremo tem que se meter em tudo? Indagou. E a resposta seria porque, supostamente, a Constituição Federal impediria o Supremo Tribunal Federal de dizer não julgo. Não é que impediria, né? Conta com bom senso, usando o dispositivo que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito escape da apreciação do judiciário. O resto aí é perfumaria, vocês podem ler aí, tá? Bom, seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. O voto impresso auditável foi aprovado pelo Congresso Nacional. Qual seria a ameaça aos direitos fundamentais que o voto impresso auditável traria para a população brasileira, ao ponto do STF ter entrado no jogo e tornado, né, a lei inconstitucional? Até hoje não existe essa explicação. O Barroso teve que mentir para se justificar, dizer que era um retrocesso, que a pessoa sairia com o voto na mão, que poderia colocar em risco o sigilo do voto. Não. Então, assim, neste caso, o Legislativo não se omitiu. Fez o seu papel. Foi lá, criou a lei e o STF se meteu de todo jeito. Foi acionado? Foi. Tem que ser acionado. Em tese, né? Porque o Alexandre de Moraes acabou com esse negócio de ter que acionar, né? Já abre de ofício inquérito e tal, mas isso é uma outra história, né, o Fux, que você não comenta. Mas, neste caso, o Legislativo se posicionou. E mesmo assim, o STF foi lá e se intrometeu. Então, existe um vácuo deixado pelo Legislativo? Existe. Começa com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, começou um pouquinho antes, mas essas pessoas principalmente, o Arthur Lira e, acima de tudo, assim, muito acima de todos os outros, com o Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa, né, é nulo, é um político nulo, que aparentemente achava que ia receber uma vaga no STF, queria agradar todo mundo e se tornou ali um cachorrinho de estimação do STF. Agora é tarde. Ele, por exemplo, está dizendo agora que o Senado vai tocar para frente uma PEC, né, projeto de emenda constitucional, para proibir o porte de drogas, né? Enfim. Por mais que o STF, em tese, não possa interferir em PEC, não existe mais limite. Então, Pacheco, é meio tarde agora para você dar uma de brá para ganhar o eleitorado de Minas, né? Todo mundo já percebeu quem você é. Então, de fato, o STF cresceu no vácuo do Legislativo, né? Existe ali uma interdependência. É o STF que julga o senador e é o senador que julga o STF. Só que você precisa de muito menos burocracia para que um ministro do STF consiga agir contra um senador do que o contrário. Um processo de impeachment de ministro do STF é complicadíssimo. Agora, um ministro monocraticamente pode acabar com a vida política de um senador. Então não existe esse equilíbrio nessa relação, uma relação que nem deveria existir. Então, o Pacheco foi lá e se tornou esse pateta que entregou realmente o Brasil para o STF. É o contrário, por exemplo, de uma pessoa que é desprezível, né, que é o Renan Calheiros, mas que quando mandaram ele sair da presidência, ele bateu o pé e falou: não vou sair. Não vou sair, eu valorizo a minha casa como presidente, não vou sair. E não saiu, bateu o pé e não saiu. Repito, é uma pessoa desprezível, mas valorizava a casa que presidia. Não baixava a crista. Agora, o Rodrigo Pacheco, não. Não. Transformou realmente o Senado e, consequentemente, o Congresso Nacional em um poder ali dispensável. Quando o Congresso pode ajudar, né, ou não atrapalhar, beleza, ele vale. Quando vai atrapalhar, simplesmente dá uma volta. A gente tem visto isso na questão do imposto sindical, está vendo isso na questão do aborto, está vendo isso na questão das drogas. Então, o Fux falou a verdade. Cresceram no vácuo. Agora, nem sempre foi assim. Deu o exemplo aqui do voto impresso, então
É isso, pessoal. Pelo menos agora as coisas estão às claras. Esperamos aqui que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira se pronunciem a respeito, né? Espero, inclusive, que usem o exemplo que eu acabei de dar aqui. Mas é isso. Um forte abraço, a gente se vê por aí.